Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos. A palavra que eu vim trazer hoje para vocês tem a ver com uma experiência que eu tive há menos de 4 dias e eu acho que foi muito forte o que eu tive e o Senhor tem falado muito comigo sobre compartilhar as coisas que eu tenho vivido com Ele. Então não pense que eu estou falando aqui em vão. Eu acredito firmemente que a gente está chegando num tempo em que o Senhor está atraindo as pessoas para ouvir a verdadeira palavra dele e eu sei que as pessoas vão ficar atentas a isso e eu quero ser uma dessas pessoas. Eu li o versículo sobre ansiedade porque, como alguns aqui já sabem, eu estou sem trabalhar e para mim tem sido muito difícil, muito complexo, mas eu estou estudando para concurso, eu sei que o Senhor tem algo maior. Só que o que acontece, gente? Por eu estar sem trabalhar, muitas vezes eu fico um pouco mais de tempo no celular. Eu tenho tentado cortar isso bastante e agora eu vou contar uma experiência que eu tive sobre brechas, que o Senhor falou muito ao meu coração e que não foi nem ao meu coração, gente, foi aos meus ouvidos mesmo, porque eu ouvi e eu acredito que essa palavra também vai valer para muitas pessoas. A experiência foi assim, eu estava em casa final de semana e eu tive um dia maravilhoso com o Senhor. Tem dia que eu tô em casa e não tem muita coisa pra fazer, sabe, final de semana, principalmente domingo, quando a gente quer deixar as coisas livres, a gente fez tudo no sábado e domingo deixa o dia livre. Eu geralmente faço isso, gente. E aí eu tive um dia de adoração com o Senhor sozinha no meu quarto, adorei ao Senhor, cantei louvores, o Senhor ministrou ao meu coração e foi um dia muito bom. Só que aí o que eu fiz depois, gente? Era domingo, sentei na cama e fui mexer no celular, assistir vídeos, assistir algumas coisas que eu gosto. E tudo bem, tudo tranquilo, já tinha feito as minhas coisas durante a semana. Só que já tem um tempo, de umas semanas pra cá, eu acho que de um mês pra cá, o Senhor tem falado muito comigo a respeito do celular, pra eu tomar cuidado. E esse foi o estopim, gente. À noite, quando eu fui fazer a minha devocional, eu estava com um desânimo muito grande, um desânimo assim fora do comum, e eu já estava chateada porque como assim? Eu tive uma tarde de adoração com o Senhor e à noite do nada um desânimo. E eu achei, né, que eu estava tendo pensamentos maus, estava com um pensamento assim, eu estou muito desanimada, apesar do meu esforço parece que minha vida não está indo para frente. Só que na hora que esses pensamentos estavam vindo, eu parei e pensei, eu acabei de ter uma tarde maravilhosa com o Senhor e eu abri a minha boca e falei, eu te repreendo em nome de Jesus, no meu ouvido não. E na hora, gente, eu tive uma sensação de alívio, ou seja, era uma batalha espiritual que eu estava vivendo e eu não percebi. E na hora que eu falei isso, aquele som, eu não sei explicar, gente, é só vocês tendo experiências mesmo. Era uma palavra maligna, era um espírito mau que estava falando aos meus ouvidos. E na hora eu senti como se fosse, eu não sei explicar, como se fosse um vácuo assim que vem e aquela voz saiu, simplesmente saiu e a minha mente voltou ao normal. Só que depois disso eu ouvi o Senhor falar comigo, feche as brechas. E eu comecei na minha exaltação pensar, Senhor, mas eu tive uma tarde maravilhosa contigo, como assim fechar as brechas? Pensei que estava tudo bem, tive uma tarde maravilhosa. Só que eu comecei a refletir que depois da tarde maravilhosa de 1 ou 2 horas que eu tive com o Senhor, eu fiquei no celular 3, 4 horas. E aí não teve como duvidar que realmente não tem nem como debater, né? O celular, ele tem ocupado muito o meu tempo algumas vezes, apesar de eu não usar sempre. Muitas vezes eu acabo pegando o celular no final de semana e fico 4 horas. Gente, 4 horas é muito tempo, eu acho que a gente não tem tido noção disso. Eu já sabia que estava me fazendo mal, porque, como eu disse, de um tempo pra cá, eu tenho me sentido muito angustiada. Esse só foi mesmo o ponto alto, assim, de entender que o celular tem feito mal. Sem contar que já saíram também alguns estudos, né, explicando que o celular tem o mesmo efeito no cérebro do que o cigarro e a bebida. Então é algo viciante, né? É um efeito ali de dopamina que às vezes a gente quer, só que tem feito muito mal. E eu tenho visto o amor se esfriar por conta disso. Eu não sei se você analisa essas coisas, mas às vezes eu fico pensando assim, gente, o celular, ele teve assim um marco muito grande na história da humanidade. O computador também, a internet também, que acaba englobando tudo, mas quando veio o celular, é uma diferença muito grande. Eu vou dar um exemplo. Geralmente criança tem medo de ficar sozinha. Hoje em dia, se você dá um celular na mão de uma criança, ela fica no quarto o dia todo sozinha. E assim, a gente não tem percebido o mal que o celular tem nos feito quando a gente usa de forma errônea.
E se faz mal pra gente aqui no nosso dia a dia, imagina no espiritual. Então o Senhor tem falado muito comigo que eu tenho que vigiar e começar a fechar essas brechas. E eu acredito muito que a gente deva sim usar o celular, só que a gente está precisando de controle, de limites. Então eu quero fazer até uma proposta para você. Analise quanto tempo você tem usado o celular. Às vezes a gente acha que o dia está passando voando, mas é porque o celular tem tomado o nosso tempo. O celular tem, às vezes, esgotado a gente emocionalmente, a gente nem percebe, a gente nem sente as emoções direito. Sabe, assim é uma coisa que eu percebo, como eu disse, né, em relação às crianças têm ficado paradas e isso me entristece. Graças a Deus tem saído leis que proíbem o celular na escola, que proíbem crianças, né, a ficarem mexendo muito no celular. Saiu até alguma coisa do governo também que não é indicado celular para menores de 12 anos. Gente, isso é muito importante. O celular tem feito muito mal. A gente tem recebido um excesso de informação desnecessária. O nosso cérebro tem ficado esgotado e a gente não tem percebido. Sabe, os nossos relacionamentos não são mais os mesmos e isso tem aberto uma brecha muito grande no mundo espiritual. O celular pode ser sim uma bênção em nossas vidas. Provavelmente você esteja assistindo a esse vídeo por um celular. Só que se a gente não tem controle, a gente tem perdido o nosso tempo, vai ser preciso analisar se ele tem sido uma bênção ou uma maldição. Sem contar, gente, que celular tem muitas informações e muitas coisas ruins, que as pessoas se envolvem em vícios, em roubos. Eu já tive casos aqui de pessoas perderem dinheiro com mentiras na internet, jogos, gente. Tome muito cuidado, feche essa brecha, não dê lugar para o inimigo. Se você tem visto que você não consegue ficar sem o celular, é sinal de que você precisa ficar sem. Não deixe o celular, não deixe as coisas que você assiste serem o Deus do seu coração. Seu coração precisa estar firmado numa rocha e não em coisas voláteis, não em coisas materiais, coisas que são como areia, que não tem estrutura, que não vai te dar estrutura. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Se você já está envolvido talvez em vícios e você não sabe como sair, clame ao Senhor, porque o Senhor é fiel para nos livrar disso tudo. O celular tem sido um vício. Às vezes não é nem um vício que a gente já imagina que seja, mas só um vício de ficar mexendo no feed. Quanto tempo você passa rolando o feed? Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado que o Senhor venha falar ao seu coração e que você não venha se prender a essas coisas. Às vezes a gente passa 3 horas mexendo no celular, 4 horas, dava para fazer tantas outras coisas, principalmente quando a gente tem família, quando a gente tem filhos pequenos. Tem que tomar muito cuidado, gente. Então não deixe o celular ser uma maldição para você. E se for necessário, tire ele por algum tempo. E geralmente a gente percebe que algo tem sido um vício na nossa vida quando a gente tira e acha que não vai conseguir viver sem. Então se você acha que não dá para eu viver sem, aí que você precisa tirar. Eu sei que às vezes a gente precisa ver contas, ver trabalho, ver estudo, mas tente se limitar a não usar de forma exagerada, a não usar o celular o dia todo, porque isso aí tem tomado a sua vida. Faz mal para o seu cérebro, para o seu corpo também, porque acaba que a gente não faz exercício direito. E faz mal principalmente espiritualmente. Às vezes a gente tem tido tantos pensamentos que a gente não consegue nem mais ouvir a voz do Senhor. Porque o que tem tomado o nosso tempo, apesar da gente fazer oração, igual eu dei o meu exemplo aqui, é o celular e não os pensamentos do Senhor. Não deixe o celular ser seu dono, você que é dono dele. Olha, Jesus conta que se a nossa mão nos faz pecar, a gente tem que pegar, arrancar e jogar fora. Se os nossos olhos nos fazem pecar, arranque e joga fora. E se seu celular te faz pecar, arranque e joga fora. Se você está sem controle, tente tirar, busque ajuda, às vezes em um psicólogo, um terapeuta, mas não deixe isso controlar a sua vida. Porque aparentemente pode parecer que, tudo bem, deixa a vida por aí. Às vezes a gente fica desanimado de viver por conta disso, porque a gente já tem ali a nossa dopamina rápida, então pensa, tá bom, deixa a vida passar assim mesmo. Mas não é isso que o Senhor tem pra você. O Senhor tem vida em abundância e não é parado mexendo em um celular, é vivendo. Então, depois que você assistir esse vídeo, vá viver. Desligue seu celular pelo menos um dia na semana, 2 dias na semana, mas não deixe ele ser o Deus do seu coração. Feche as brechas, lance diante do Senhor toda a sua ansiedade e deixa que Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Que Deus venha falar ao seu coração em nome de Jesus.